Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, estamos tratando de um tema muito importante para o crescimento da nossa fé. Porque essa ação, essa atitude, esse sentimento impede o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Estamos falando sobre a idolatria. Sim, a idolatria, algo tão forte que muitas vezes participa da nossa vida sem ao menos a gente perceber. E acabamos nos entregando e permitindo, não é? Atitudes idólatras, sentimentos idólatras e posturas idólatras que são, na verdade, uma rebelião contra Deus e nos impedem realmente de servirmos a Deus de todo o nosso coração. Portanto, eu quero compartilhar com você, nessa manhã, um texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 14 e o verso 20 e 21. Está escrito: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E depois ele diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então o apóstolo Paulo deixa bastante claro, o título dessa mensagem nesse momento é que o cristão deve fugir da idolatria. Fugir, é isso mesmo. Correr, sair fora, não é? Deixar para trás, não olhar para trás. É como quando você percebe algo prejudicial e você não põe a mão. A mesma forma, você não deve se entregar e permitir que a idolatria faça parte da sua vida, faça parte dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E para isso, a nossa reflexão bíblica é que vai lavar a nossa mente e o nosso coração. Exatamente isso. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Quando você lê a palavra de Deus, quando você resiste à idolatria, buscando Jesus, não é resistir pela sua própria vontade, pela sua própria capacidade, mas quando você percebe que é algo forte no seu interior, mas você entende, através do Espírito Santo, que é algo ruim para a sua vida, então você vai fugir. E a única forma de escapar e de fugir é buscando o Senhor através da reflexão bíblica e da oração. Então, o apóstolo ensina exatamente dentro dessa condição, que o homem que é idólatra deve realmente fugir da idolatria, e o homem que é idólatra, ele participa de uma mesa que não é a mesa do Senhor. Então ele ensina: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Então, a idolatria é um culto a demônios. Estamos falando aqui exatamente sobre aquilo que significa ser cristão. O apóstolo deixa bem claro que o cristão deve fugir da idolatria. Por quê? Porque quem é realmente o Deus do cristão? O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Pai, o nosso Deus que é tremendo e poderoso, não é? Então a Ele nós prestamos culto, adoração e vida. Então, mas o culto a Deus não representa só um culto quando você vai à igreja aos domingos ou outro dia da semana, mas representa o como você vive. Quem você é na semana, dentro de casa, no trabalho, na rua, como você vive. Então, talvez existam atitudes idólatras que você pratica durante a semana, dentro da sua casa, na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, que você realmente aí permite que estejam fazendo parte da sua vida. E esses pensamentos, essa idolatria, é um culto a demônios. Sendo você cristão, é necessário você fugir. Vou ficar repetindo isso. Fugir. Sim, fugir. Não é fazer considerações, mas vamos ver, eu vou derrotar, eu vou... Fuja, saia, porque essa condição contamina e estraga a sua fé. Ele ainda diz mais: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então veja, essa ação meio a meio não existe. O apóstolo ensina aqui e deixa claro: nós não podemos, não será possível comer, beber com o Senhor e também comer e beber com os demônios. Ou nós vamos viver de uma maneira ou de outra forma. Portanto, limpe a sua mente, limpe o seu coração, fuja da idolatria,
Ore ao Espírito Santo, busque realmente essa revelação do Senhor, entendimento segundo orientação bíblica, para que você possa reconhecer, talvez, atitudes, posturas, pensamentos, sentimentos, coisas que têm impedido o teu relacionamento por conta da idolatria. Porque a idolatria é pecado e não é do Senhor, é dos demônios. Essa ação de idolatria glorifica, né, exalta demônios e não ao Senhor. Portanto, preste bastante atenção e busque esse discernimento do Espírito para você perceber talvez o que, o quem, ou que tipo de sentimento, ou o que você tem vivido, qual é realmente o objetivo da sua vida. Quem sabe você não perceba aí uma obstinação, uma idolatria tremenda que faz com que você esteja aí sendo teimoso e firmado nesse tipo de atitude e ação. Por quê? Por causa do seu próprio prazer, por causa da sua própria vida. O idólatra é egoísta. Ele pensa em si mesmo, no seu próprio prazer, na sua própria preferência, no seu próprio desejo, naquilo que ele gosta. Ele não está exatamente preocupado ou realmente submisso à vontade de Deus. Ele acha o que ele faz o que ele acha certo. Isso muitas vezes tem a ver com a idolatria, porque acaba sendo uma admiração excessiva por alguma coisa, ou por alguma pessoa, ou por algum trabalho, não é? Existem vários tipos de idolatria nesse tempo. Medite sobre isso para que você cresça biblicamente e cresça no seu relacionamento com o Senhor. Deus te abençoe e fique firme. E não se esqueça, Jesus está disposto. Mas e você?